Olá, queridos alunos, aqui professor Alexandre Rosa falando. Nossa aula de hoje ela vai ser sobre animais peçonhentos, acidentes com animais peçonhentos. Bom, primeira pergunta que a gente tem que responder é o que são animais peçonhentos, né? Bom, pela definição, animais peçonhentos seriam então aqueles que produzem peçonha, veneno. E além de produzir esse veneno, essa peçonha, eles têm condições naturais, né, pelo seu desenvolvimento morfológico, para injetá-la em presas ou predadores. Essa condição é dada naturalmente por meio de dentes modificados, agulhão, ferrão, quelíceras, cerdas urticantes, nematocistos, entre outras formas em que eles se estruturam em cada forma de vida. Podemos, assim, então, elencar alguns animais peçonhentos que mais causam acidentes no nosso país, no Brasil. Que são algumas espécies que a gente pode aqui trazer para vocês. Então, seriam as serpentes, né? Os escorpiões, as aranhas, os lepidópteros, mariposas e suas larvas, né? O himenópteros, que são abelhas, formigas e vespas. Os coleópteros, que são os besouros. E os quilopodes, lacraias, muito comuns, né? E alguns peixes, além de cnidários, né? Que são as águas-vivas e as caravelas. Esses animais têm uma característica mais ou menos padrão. Eles possuem presas, eles possuem ferrões, cerdas, espinhos, entre outros. Eles são capazes de envenenar as vítimas. Os acidentes por animais peçonhentos, especialmente os acidentes ofídicos, ou seja, com cobras, foram incluídos pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, na lista das doenças tropicais negligenciadas, que acometem a maioria das vezes populações pobres que vivem em áreas rurais. Além disso, devido ao alto número de notificações, esse agravo, que são os acidentes por animais peçonhentos, foi incluído na lista de notificações compulsórias no Brasil. Ou seja, a gente está acompanhando agora, por exemplo, a Covid-19, né, a pandemia da Covid-19 há 6 meses, e teve que ser criada essa sigla Covid-19 para que fosse uniformizada a forma de notificação das pessoas que foram acometidas pela doença e que também foram a óbito. Né? Então a notificação ela é compulsória das doenças. E no caso aí dos acidentes com animais peçonhentos, a notificação também ela é compulsória. Né? Então fiquem atentos. No litoral norte, aí em Caraguatatuba, nós temos, como em função da Mata Atlântica, nós temos ali uma quantidade razoavelmente grande de serpentes, né? E tem muitos acidentes que acontecem nessa região. Então, por exemplo, se a gente pegar quais são os animais que mais aparecem aí nessa região, são o que se chama como botrópicos, né? Que são as serpentes do gênero botrópico. Os quais são a jararaca, muito comum aí na Serra do Mar, a jararacuçu, a urutu, a caiçara, a camboia, enfim, tem várias denominações para essa espécie de serpente. Né? Então é muito comum a jararaca, causa cerca de 80% dos acidentes com animais peçonhentos no Brasil são com jararaca. E aí tem os crotálicos, né? Que são as cascavéis, mais comuns à beira de rios, né? Em regiões do Nordeste, do Centro-Oeste, a gente encontra mais cascavel. Né? Tem também os laquéticos, que é a surucucu pico de jaca, né? Que o pessoal conhece, também não é comum na nossa região. E o acidente é lapídico, que são as serpentes do tipo micrurus, a coral verdadeira, aquela cobrinha que é menos comum, tem um veneno mais letal de todos, é a da coral, mas é menos comum. Porque, primeiro, pelo tamanho dela, a boca dela é muito pequena, né? Então o acidente com a coral, ela sempre ocorre quando a pessoa, por exemplo, enfia o pé num sapato sem olhar o que estava dentro, né? Em áreas rurais isso é muito comum, uma bota, enfia o pé, a cobrinha entrou lá porque achou que era um esconderijo,
ficou lá, quando o pé entra, o que ela faz? Ela se defende e ataca, então ela vai morder a ponta do dedo. Né? E é um veneno com uma toxicidade muito alta, muito alta. É a cobra que tem, então, o veneno mais mortal aqui das serpentes brasileiras. Né? Então a coral, cuidado. Então eu preparei aqui uma apresentação para vocês, gostaria de mostrá-la. Ó, então vamos lá. Né? Intoxicação com animais peçonhentos, intoxicações mais comuns. Né? Então vamos lá, o que é intoxicação? Seria então a interação entre o organismo e as substâncias tóxicas, sendo essas causadoras de efeitos negativos ou destrutivos ao indivíduo. Então seria essa a definição conceitual de intoxicações. Né? É importante que a gente saiba que existem centros de controle de intoxicações, os chamados CCI, né? Que estão presentes nas regiões, nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas. Né? É importante saber onde é que estão. E no Vale do Paraíba, ela se encontra em São José dos Campos. Eu vou trazer para vocês ao final o contato telefônico, o contato por e-mail com o Centro de Controle de Intoxicações do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, que fica em São José dos Campos. Então, ocorreu um acidente com animal peçonhento, é necessário imediatamente levar essa vítima para que ela receba o soro que vai conseguir reverter o quadro de intoxicação por essa toxina injetada por uma serpente. Né? O CEATOX de São José dos Campos está aqui para vocês, o número do telefone. Né? O CEATOX, eles são centros de informações e assistência toxicológica. Né? Qual que é o papel dele? Assessorar instituições públicas ou privadas para investigações na área de toxicologia e especialidades afins. Realizar exames laboratoriais, prestar assistência toxicológica à comunidade em consonância com os programas estabelecidos pelas diversas unidades da universidade, né? Ou de outro centro de saúde. Bom, a primeira coisa é a gravidade da intoxicação relacionada aos seguintes fatores: idade, né? Quantidade de substância tóxica, tipo da substância tóxica e via de penetração da substância tóxica. Então é preciso se atentar a isso com relação à gravidade da intoxicação. Né? Diferentes tipos de intoxicação ou de venenos que podem ser absorvidos. Vamos ver aqui. Além da peçonha, a intoxicação pode ser causada por uma série de outros elementos. Então seriam ingestão de químicos industriais, domésticos, né? Tá lá a criança tá lá brincando na área de serviço da casa, viu lá uma garrafinha bonitinha de água sanitária, resolveu experimentar e bebeu. Né? Isso é uma intoxicação por ingestão. Ou então tá lá a dona de casa ou alguém está fazendo faxina em casa, resolve brincar de químico e misturar então substâncias químicas ali que ele usa para fazer limpeza. Essa mistura pode ocasionar então a liberação de gases ou vapores, até mesmo sprays, né? E que, se inalados, podem causar então intoxicação. Aqueles que são, então, olha, a classificação por ingestão, né? Bebeu o produto químico, inalado, porque ele expeliu um gás, ou um vapor, ou um spray, e a pessoa foi intoxicada pelas vias aéreas, absorvíveis, que penetram através da pele, né, que pode acontecer com produtos químicos. Teve contato, penetrou e entrou na corrente sanguínea, né, causando intoxicação. Injetados, né, através da corrente sanguínea. No caso, aí os animais com peçonha, né, seriam então esses os responsáveis. No caso da intoxicação química, os primeiros socorros, seria interessante vocês irem nesse endereço que eu estou deixando aqui e olharem como deve ser feito aí as primeiras providências no caso de uma intoxicação química. Né? Que identificar? Qual foi a substância? Então anotar, tomou cândida, aspirou, vamos lá, misturou lisoforme com água sanitária, né? Levar os frascos dos medicamentos, se for o caso, ou da substância que foi inalada, né? Nome comercial, marca. Então, assim, todas as informações possíveis é importante para identificar que tipo de substância causou intoxicação na pessoa. É muito comum em crianças, né? Então fiquem atentos, é importante a identificação. O que identificar? Quando ocorreu? Algumas drogas agem rapidamente, precisam de ser rapidamente, né,